Oi, gente, bora lá para mais um podcast da Priscila Faria e hoje com duas convidadas, duas missionárias, pregadoras, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Uma bênção, gente, pensa, as duas são bênçãos de Deus, congregamos no mesmo ministério e eu tenho uma honra, sabe, a felicidade de tê-las aqui nesse podcast. Iremos falar hoje sobre mulher no ministério da pregação. Como é necessário, gente, falar sobre este assunto, sobre as nossas experiências, as nossas dificuldades, aquilo que nós passamos lá atrás, porque já tem um tempo que nós ministramos, que elas ministram, e nós vamos estar compartilhando isso com vocês. Então, curte esse vídeo, já vê aí se você é inscrito para acompanhar vários podcasts, que tem um podcast com a Miss Ana Paula, com a Miss Madalena, eu vou falar, gente, delas aqui, peraí. Mas vocês se inscrevam no canal, vê se o sininho está ativado para receber as notificações dos vídeos, compartilha esse vídeo com aquela pessoa, sabe, mulher que quer se envolver na obra, que tem chamada, que tem vontade, que você vê isso, que esse vídeo vai ajudar, vai agregar e muito na vida dessa pessoa. Acompanha todo esse vídeo que eu tenho certeza que esse podcast fará a diferença na sua vida com as nossas experiências, com as experiências dessas mulheres incríveis que estão aqui. Do meu lado, Miss Ana Paula, que tem o podcast anterior, que é sexóloga. Assistam, eu vou deixar na descrição o podcast dela, gente. Pensa. Maravilhoso. Que nós gravamos aqui e pensa no assunto, vale a pena. Tá aí na descrição. Quem não assistiu, assistam aí. Miss Ana Paula, seja bem-vinda. Gente, que felicidade. Falar de um assunto tão importante, estar com essas mulheres. Olha o peso dessa mesa. Meu Deus do céu, para mim é uma honra, tô feliz, Pri, de estar aqui, de compartilhar a nossa história de vida, porque a chamada é uma história de vida. Tô feliz. Obrigada. E ó, compartilha aí, viu, que é muito conteúdo aqui. Uhul. Miss Missionária Madalena, um prazer, uma honra tê-la aqui conosco. A honra é toda minha, isso é o que digo, eu sou a menor dessa vez. É uma honra, realmente, né? Me sinto, assim, muito privilegiada por esse momento, de verdade, né? E até pela admiração que eu tenho sobre a sua vida. Né? Obrigada, onde eu passo, digo isso. Obrigada. Né? E o Senhor sabe, gratidão eterna. E vai ser uma honra falar, né? Da nossa chamada, do ministério, né, dos privilégios e das dificuldades, mas é bênção de Deus, né? O Senhor nos chamou e nós estamos aqui para servir. Obrigada por estar aqui. E, gente, assistam o próximo podcast depois desse, da semana que vem, vai ser com a missionária Madalena, vai ser só com ela falando aí as experiências da vida dela, testemunho, então assistam o próximo, por isso já se inscrevam no canal e vê se o sininho está ativado para receberem as notificações dos vídeos. Vamos lá, quanto tempo que vocês ministram? Que vocês pregam a palavra de Deus? Dá honra para a missionária Madalena, gente, respeito demais. Eu me converti em 94, né? E pregar para valer mesmo tem uns 20 anos, né? E 20 anos, hein? 20 anos de estrada, a gente fala para igreja pequena, igreja média, igreja grande, a gente fala no reino, né? Mas foi uma dificuldade, eu entender que Deus me queria. Eu nunca pedi, né? As coisas foram acontecendo. O Senhor foi chamando, as oportunidades foram surgindo. E eu tinha aquele medo, né? De Jeremias. Eu sou uma criança, eu não sei falar, né? Mas o Senhor foi chamando, abrindo as oportunidades. E quando eu vi, já estava aí no reino de Deus. Falando de Jesus, que é a melhor coisa do mundo, né? Falar de Jesus é espetacular. E você, missionária Ana Paula? Eu tô pregando há 14 anos, né? Fui ungida a missionária em 2010.
14 anos pregando, mas antes disso eu falo que é um pouquinho mais, Pri, porque antes disso eu já pregava nas casas, nos lares, né? Ia pra cima do povo pegar as almas lá dentro das casas e aprendi a pregar nos lares. Então acho que é um pouquinho mais aí, uns 17 anos, né? Falando de Jesus e é o que a Miss falou aqui, ninguém escolhe, né? Ele nos escolhe, na verdade a gente foge, o chamado foge, né? Foge. Mas Deus vai lá e fala, não, é você mesmo. 14 anos. E eu, como missionária, o ministro tem 19 anos. Olha isso. Então, fala assim, as pessoas até falam, nossa, ela começou a pregar com quantos anos? Eu brinco, né? Às vezes pregando eu falo assim, eu sei que vocês estão achando que eu sou nova, pensa, quantos anos que ela começou a ministrar? Eu comecei com 21 anos, aí faz as contas, né? 40. Não, pula essa parte, eu sou mais novinha aqui. 40. Então, eu comecei a ministrar com 21 anos, tem 19 anos, e ele me escolheu também. Graças a Deus. Ele me escolheu. E pra gente dar início, vamos brindar a vida, um brinde à vida é água, hein? É água. Mas um brinde à vida. Glória a Deus. Que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu, na minha experiência com o ministério, eu não queria as pessoas, os pregadores, pastores, que eu sou do Rio de Janeiro, então lá é muito movimento assim, de revelação, profecia, então iam entregar para mim e eu ficava com muita raiva, porque eu não queria de jeito nenhum. Esse povo cisma comigo, eu ficava comigo, eu falei, esse povo cisma, eu já falei que eu não quero ministério, eu não quero nada, que eu tô na igreja desde os meus 10 anos, passei pelas águas com 11 anos, então já cresci na igreja praticamente. E aí iam me entregar e eu ficava com muita raiva, porque eu não queria. Mas chegou um momento que eu tive encontro com Deus, aí depois desse momento eu dizia, Deus, agora eu quero. Deus, eu quero. E eu mergulhei de cabeça, assim, sabe? De querer mesmo ministrar. E é algo que é uma experiência com Deus. Eu tive essa experiência com Deus para dizer, eis-me aqui, igual o Isaías, né? Que depois que ele disse, ai de mim que vou perecendo, que ele teve aquele encontro com Deus, a brasa, o anjo toca nos lábios dele, aí ouviu-se a voz que dizia, quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E vocês? Como que foi essa experiência de se entregar mesmo e falar assim, Deus, então tá bom, já que me chamou, então eis-me aqui, eu quero. Eu aceitei Jesus dentro da minha casa, né? Eu, quando era mais novinha, eu ia muito na Deus é Amor, visitava, fazia campanha. E um dia eu falei com o Senhor que eu queria que ele viesse me chamar dentro de casa. E nunca mais fui em igreja nenhuma. Casei, e aí com 19 para 20 anos, eu tive um sonho que o Senhor... Eu estava no quarto da minha irmã e o chão abria e eu via muito fogo. Eu entendia no sonho que era o inferno. E uma voz dizia para mim, chegou a sua vez. E eu olhava para minha irmã e dizia, vamos, corre, né? Tem alguma coisa vindo aí que vai pegar nós. E ela dizia, corre você, porque essa é a sua oportunidade. Desse jeito. Passava na casa da minha mãe e dizia a mesma coisa, e aquele sonho conturbado, perturbado. E eu chegava na casa da minha outra irmã e eu dizia, eu não aguento, eu preciso aceitar Jesus. E no alto da escada tinha uma mulher com uma criança no colo. E naquele sonho, aquela criança para mim era Jesus. E eu dizia, o meu amor por ele é tão grande que eu preciso subir, eu preciso receber aquela criança. Era essa a frase do sonho, eu preciso receber aquela criança. Mas a criança era Cristo. E aí tinha um povo feio em volta, assim, sabe? Hoje eu entendo que eram espíritos malignos, que diziam assim, se você vier, a gente vai destruir você, a gente vai acabar com você, então nem venha. Mas aí veio uma voz do céu muito linda, que o Senhor dizia assim, Madalena, se você me receber como teu Senhor e Salvador, será que eu vou deixar que alguém toque num só fio de cabelo da sua cabeça? E eu não tinha conhecimento da palavra. Né? Eu li a Bíblia e pouco que eu conhecia, mas era pouco. Até entender que realmente tem um texto bíblico que o Senhor fala que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, no sentido de Deus ter o controle, o domínio. E aí eu falei, eu não aguento. Passe o que passar, aconteça o que acontecer. Se eles tiverem que me matar, eu vou morrer com ele nos braços.
E subi, quando eu subi, que eu tomei aquela criança, sumiu tudo à minha volta, ficou só eu. E eu dizia, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E eu acordei no meio da madrugada assim, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí fui pra janela, era 4 horas da manhã. Tem gente que não acredita, tá tudo bem, não tem problema. Importa o meu testemunho, né, o que eu presenciei. Eu disse, Senhor, se tu veio me chamar aqui, aí eu olhei pro céu, a estrela maior que tinha. Eu disse, faz ela apagar por 5 minutos, para eu entender que o Senhor veio me chamar mesmo, pro resto da minha vida. Deus. Aquela estrela apagou. E as minhas lágrimas caíam, não pisquei os olhos, fiquei olhando, e quando passou um tempo, ela acendeu mais forte do que antes. E ali eu dobrei o meu joelho, eu falei, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e tô aqui até hoje. Glória. E aí, querendo ou não, minha família não era cristã, né? E na cabeça deles, eu dizer que me converti, eles queriam que eu já soubesse tudo. Como se fosse assim, por um milagre, Deus já me dá todo o conhecimento ali, então eu fui muito bombardeada por eles. De perguntas, de questões, e como é isso e como é aquilo. Então, isso foi me puxando para buscar o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra. Eu tinha que ter aquelas respostas, né? E através disso não tem como, você vai se aprofundando. Sim. E aí o Senhor vai te chamando, vem falar, vem pregar. E aí quando eu vi, já minha primeira ministração foi de 5 minutos. Eu falei pro pastor, né, na igreja que eu congregava. Ele falou, hoje você vai pregar. Eu disse assim, 5 minutos. Aí ele falou, tá bom, vou enrolar assim, vou dar oportunidade, nós vamos cantar, te dou 5 minutos. Eu falei 2 minutos, já estava desesperada. Hoje, se deixar, passa de 1 hora, né? Mas assim, é tudo para a glória de Deus, né? É só o Senhor que faz isso. A gente não merece. A primeira ministração a gente nunca esquece. Não, né? Nunca. Foi no Salmo 23. E sempre tem aquela experiência, né? Alguma coisa assim que aconteceu. Eu lembro que a minha primeira ministração, minha mãe falou assim, hoje eu não tô bem, tô passando mal, você vai pregar no meu lugar. Aí eu entrei em desespero, falei, meu Deus, e agora? Eu vou pregar, mas vou pregar o quê? Vou falar o quê? Eu tinha acabado de ter um encontro mesmo com Deus, porque eu cresci na igreja, mas eu tentava ser cantora na adolescência, cantava mal, igual uma taquara rachada. Eu tenho cara de cantora, mas não canto nada. Aí eu fui, ela falou assim, você vai pregar? Eu falei, tá bom, vou pregar. Sabe o que eu fiz? Em vez de eu ir estudar a palavra de Deus, eu fui ouvir um DVD, de CD, na época era CD de pregação. Sim. Aí fiquei lá ouvindo, e ouvindo. Aí eu peguei e falei assim, já sei, eu vou ouvir esse CD todo, ouvi sem parar, tipo assim, ouvi a pregação umas 3 vezes e preguei a pregação desse pregador, que antes eu dizia que meu irmão falava, você fica idolatrando esse pregador aí, só sabe ficar assistindo esse pregador. Eu perseguia meu irmão falando desse pregador. Quando eu tive encontro com Deus, foi a pessoa que foi referência na minha vida, que é o pastor Marco Feliciano. Nossa! Ele foi referência na minha vida. Então, assim, o que eu fiz, aquele CD que eu pegava no pé do meu irmão, que ficava ouvindo sem parar lá em casa, lá no radinho, eu fui, coloquei, fiquei ouvindo, decorei a pregação dele e preguei a pregação dele. Foi boa, então. Então imagina, não foi a 100%, mas boa parte foi o que eu copiei dele. E aí depois daquele dia, aí eu falei assim, não, eu vou me dedicar. Então através de eu acompanhar, ouvir as ministrações dele, aí eu fui fazer teologia, faculdade, estudei. Então eu vejo o quanto a primeira pregação a gente não esquece, né? E a minha foi essa experiência, que é aquela pessoa que antes eu perseguia, falava meu irmão, para de ficar ouvindo a pregação, isso, aquilo. Tava eu lá, agora ouvindo e ainda tentando decorar a pregação dele. E ele foi um influenciador na minha vida à distância, sem saber. Então, às vezes, a gente não sabe o quanto a gente influencia como pregadora, como ministra da palavra de Deus, né? O quanto a gente influencia as pessoas, o ministério, a chamada das pessoas. E você, Miss? Eu fui completamente o contrário, assim, da Priscila. Eu nunca ouvi alguém falar que ficou com raiva. Eu cresci em lares. E eu era muito convidada para ir no culto nos lares, né?
Então, o lar, ele é fantástico. Aí você ia ali primeiro, como uma pessoa só que tá no culto, aí você aceita Jesus. E eu lembro que quando eu fui no culto no lar, eu tava com começo de síndrome do pânico. E começou, aí Deus abriu a porta de um ponto de pregação na porta da minha casa. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu parei na porta, cruzei o braço, fiquei assim com o braço cruzado, e o pastor aquele dia falou assim, moça, Deus tem uma grande obra com você, e se você tá fora, você entra, se você nunca veio, você vem. E aquele dia ali eu me desmanchei no Senhor, e o ministério queimava no meu coração, porque eu olhava nos lares, missionário Madalena, aquelas mulheres cheias de autoridade, pregando, e esse tempo maravilhoso que os demônios manifestavam mesmo, e expulsava aquele poder de Deus, meu coração queimava, e eu falava assim, eu quero essa autoridade aí. Aí eu ficava perguntando para Deus, como que tem isso? Uhum. Como que tem isso? E aí Deus começou a me lapidar, e eu comecei a ter uma oportunidade ali, e eu louvava, canto nada, mas ensaiava o playback lá, nossa, os hinos da Cassiane, aqueles hinos antigos, comecei louvando nos lares. Daqui a pouco, dá uma saudação, porque o lar tem muito isso, né? A irmã vai dar uma saudação, a moça vai dar uma saudação, e eu não sabia de estudo, não sabia que tinha que estudar, não conhecia nada da história, e isso marcou meu ministério, porque desde esse período até hoje, eu não consigo abrir Bíblia e procurar a palavra. Deus tem que falar aqui. Pode ser o tema que for, o congresso que for. Se eu ficar lá folheando, não sai. Deus tem que falar aqui, ó. Quando Deus fala aqui, aí eu vou. Então eu tava no lar, e aí vinha um exemplo aqui para as pessoas, né? Ter mais uma noção, você que tá começando. Vinha assim, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí eu falei, se eu tiver oportunidade, é isso que eu vou falar. Não sei quem escreveu, não sei quem cantou, não sei o que é salmo, não sabia de nada. Mas aí na saudação, eu falava, olha, Deus colocou um versículo aqui no meu coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí é uma dependência de Deus, né? Eu não sei o que você tá passando, eu não sei. E todo culto impressionante. Eu dirigi um ponto de pregação na minha casa há mais de 2 anos. Lotava depois disso, né? Uhum. E sempre foi assim, até hoje, igreja, eu tenho esse particular com Deus. Até hoje. Deus tem que falar comigo qual é a mensagem. Aí, quando ele fala a mensagem aqui, eu vou pro texto. Aí eu vou pro estudo. Impressionante. Se eu for pra Bíblia, Pri, não sai. Deus tem que falar, a mensagem é essa. Agora você vai lá no texto e assim, é ele quem vai aperfeiçoando. A gente estuda, a gente precisa, né? Pra saber o que tá falando, pra conhecer a história desse Deus lindo, a história do povo de Deus, né? Aonde a igreja vai terminar, então, como vai ser a vinda do Senhor. Então, a gente tem que estudar para ter mesmo ali conhecimento. Mas a intimidade com Deus, a dependência é tremenda. Porque, assim, se a gente entra no ministério e a gente perde isso, essa essência, essa sensibilidade com Deus, vira ministrações decoradas. Exato. Que a gente estuda, decora como uma palestra, vai lá, dá, passa, e não tem aquela essência, aquela intimidade mesmo com Deus, aquele dobrar o joelho, aquele chorar, aquele se entregar. Isso é muito importante, né? E quando tem, a igreja testifica, né? Quando tem essa dependência, é impressionante, porque assim, a gente se renova que tá pregando ali, mas o receber da igreja, então você vê que é o Senhor que te usou. Isso não tem preço. Não tem, não. Faz toda a diferença, é verdade. Até porque eu tenho uma coisa comigo, assim, quando eu sei que eu vou pregar, eu digo, Senhor, quem sou eu para decidir o que a tua igreja tem que ouvir? Então a pegada é essa aí. Verdade, a gente precisa sentir. Qual é a mensagem? O Senhor precisa falar. Que a gente vai eu quero escolher, falar aqui. Aí depois a gente parte para entender o que vai falar. Verdade. Porque quando eu olho para mim, eu digo, quem sou eu, meu Deus, para... vocês precisam ouvir isso hoje. Não é assim que funciona. Pelo menos comigo também não. É verdade. Eu tenho essa preocupação. Às vezes o congresso lá é de bênção. Aí Deus, qual é a mensagem? Qual é a mensagem para a igreja? O senhor conhece a igreja que eu vou? Eu não conheço a igreja. Exato. E mesmo que eu conhecesse, quem somos nós, né? E quem tá lá foi buscar uma resposta. Sim. Né? Foi buscar uma direção. Sim.
E a responsabilidade da gente é muito grande, Sim. né? Porque você está com um momento da palavra, de alguém que Meu Deus. orou, fez um propósito, Senhor, hoje eu vou lá porque eu quero ouvir a tua voz. Isso Pregar é muito difícil demais. forte. Aí entrando nessa questão, e as experiências? Muitas, né? Nossa. Que quando a gente para lembrar, às vezes, dos perrengues, tem os perrengues fala de chique, perrengue. tem os perrengues chique, tem os perrengues ministerial, né? Misericórdia. Qual que foi o mais marcante, assim? Você fala assim, no tocante a estar ministrando no altar. A maior, assim, situação que você Resistência lembra. seria, assim? Em tudo, toda questão, assim, que você lembre algo forte, assim. É que eu vi uma vez a pastora Helena Raquel falando sobre altares opressores. E quando ela falava aquilo, eu comecei a perceber, realmente, às vezes a gente sente em alguns lugares que a gente chega, porque no meu caso não tem um nome, né? E assim, a gente não é famoso. Então, você é convidado a primeira vez, sempre tem aquela reticência, teu respeito, não te conhece, não sabe quem é você, até aí tudo bem. Mas a gente percebe mesmo, sabe, assim, caras e bocas, né? Até que a pessoa tenha aquela liberdade de perceber que verdadeiramente Deus está te usando, né? Que aquela palavra está fluindo do Espírito, leva um tempo. E até ali você também fica, eu fico, né? Apreensiva, eu fico preocupada. Porque, afinal de contas, né? A gente está lidando com ovelhas daquele lugar. Não foi a gente que ganhou aquelas ovelhas, então a gente tem que tomar cuidado para não matar, né? E eu vejo essa preocupação nos pastores, principalmente, né? O que essa irmã vai falar? E aí o Senhor toma conta e no final dá tudo certo, porque o chamado é dele, foi ele que mandou a gente ir, né? Mas uma das grandes dificuldades é essa. Eu já preguei numa igreja que, conforme eu ia pregando, eu percebia assim, não que eu acho isso errado, porque Paulo diz que a gente tem que ser como os crentes de Bereia, né? Que Paulo ia falando e eles iam consultando se aquilo estava na palavra ou não. Mas eu percebi assim que excedia um pouco, sabe? De que tudo que falava ia lá. Até hoje, né? Literalmente, até que o Senhor deslanchou assim e foi naquela graça que aí não deu mais tempo de aí deram lugar na terra, né? Mas é complicado, isso é difícil. Isso é difícil. E você? Eu já passei todos perrengues. E acho que esse da resistência tem até hoje, até mesmo porque há ainda essa questão do lugar da mulher na igreja. Tem igrejas que começou agora a mulheres terem oportunidade. Então, assim, querendo ou não, às vezes você chega num lugar, né, Miss? Aí tem uns pastor lá, uns presidentes, aí já te olha meio assim, você já fica intimidada só no olhar. Fala, né? É bem o que a Miss relatou aqui. Mas um perrengue mesmo, assim, um dia que eu queria me enfiar embaixo da cadeira da igreja, eu fui convidada a pregar num congresso e eu fui, bem no começo, assim. Aí eu cheguei lá, tava sentada lá e esse ministério não bate palma, né? Aí eu, né, e eu do pandeiro, do monte, do graveto, e desemboco o vaso. Aí eu comecei a falar e pedi pra igreja aplaudir o Senhor, mas o pastor acabou comigo no altar. Oh, meu Deus. Eu não morri aquele dia espiritualmente por Deus, mas acabou comigo. Aí eu cheguei no meu pastor na época, né, muito chateada, assim, arrebentada. Eu quase morri espiritualmente, porque eu não sabia. Eu fui aprendendo na caminhada, sabe? Essas questões, né? Aí o pastor sentou comigo e abriu lá o livro de Salmos, onde fala para aplaudir o Senhor. E aquilo foi um refrigério na minha alma. Então, foi um perrengue muito grande. Esse dia, assim, ruim, que me marcou mesmo, assim. E outro também que eu fui pregar e aí chegou a esposa do pastor presidente no culto, né? E é o que a missionária falou, às vezes, eu sei de toda a hierarquia hoje, a gente sabe de toda a hierarquia, mas quando você tá começando, poxa, explica pra gente, né? O que tá acontecendo? Aí simplesmente me deixaram de canto e
colocaram a pastora presidente para pregar, entendeu? Então, são coisas assim, igreja, que mata. A gente apanha, né? E o Senhor veio me curando esses anos. Foi 2, assim, ruins, que marcou, que assim, a gente morre. Se você não tiver ali, se não for Deus mesmo, você fala, eu não preciso disso. Tem que ter resiliência, né? Exatamente. Porque é isso mesmo. As a gente pessoas fala te assim, batem de um jeito. E eles falam, não preciso, é isso Eu não mesmo, você preciso fala, apanhar. Eu preciso. tenho igreja para congregar, sabe? Eu vou sinto cultuar lá. a Deus, eu vou servir a Foi Deus. o que a Miss falou. Não é a gente que pede. É. Você nunca vai ver nas minhas redes sociais, agenda aberta hoje. Exatamente. Não, eu não preciso disso. O enviado é Deus que te apresenta, é Deus que... Exato. Então, assim, a gente não tá ali. Aí você, lá no começo, hoje você tem mais... Aí você vai aprendendo, né, Miss? Deus vai te criando ensinando. a resiliência, né? De lidar com tudo isso. De ter a lidar, e não certeza morrer. de quem te lidar chamou. com tudo isso, porque assim, não é E não fácil. abandonar, porque Tem até uma pessoa que eu conheço, ela é pastora, ela falou assim, eu vou largar a igreja e vou ser pregadora itinerante. Vou ser pregadora. Aí eu falei com ela assim, você não vai aguentar, porque eu conheço essa pastora. Eu falei, você não vai aguentar. Porque você está acostumada a fazer do seu jeito na sua igreja, você ministra do seu jeito, você faz do seu jeito. Se você vai na igreja dos outros, é igual casa. Você na sua casa, você abre a geladeira, você abre o armário, você dorme a hora que quer, toma banho a hora que quer. E se você vai na casa de outras pessoas, é visita? Visita não tem essa liberdade. Um pregador é como se fosse. Sim. Ele não está ali na casa dele, então ele está indo na igreja pregar, levar o alimento, mas ele não tem essa liberdade de fazer aquilo que ele quer. O tempo que dá para ele tem que respeitar o tempo. Se é limitado algumas questões, ele tem que respeitar isso. Igual já fui igreja que não pode falar em línguas estranhas. Eu vou falar? Não. Vou falar? Claro que não. Não vou falar, vou respeitar a igreja. Então tem pessoas que não têm esse ministério, que não está preparada para isso, né? E olhando na questão do perrengue, eu lembro de foi quando eu comecei a vir ministrar em Mauá. Mauá. Perrengue, ó. Eu fui de uma igreja ministrar, marcaram para mim ir tudo, o pastor ainda não me conhecia, eu pessoalmente, aí quando eu cheguei lá, me olhou de cima embaixo, tipo assim, na época eu era mais nova, há 15 anos atrás, então, mais nova, e aí julgou, achando que eu não ia ter conteúdo para ministrar. O que ele fez? Ficou cantando corinho. Oh, meu Deus. Então, deu oportunidade para 1 milhão de pessoas, ficou cantando corinho antes de passar para mim. Aí, quando deu... E eu olhando o relógio, eu olhava, meu Deus... E canta aqui, dá oportunidade ali. E eu sabia pra segurar o seu horário. Isso. Aí, quando ficou faltando 15 minutos, ele falou assim, vou te passar, aí você tem 15 minutos para pregar. 15 minutos, falou. Foi o dia que Deus mais te usou. Foi. E aí eu usei 10 minutos. Falei, vou deixar 5 também. Porque eu sou dessas. Não, mas Deus faz isso. 10 Deus faz essas coisas. Mas porque olhou assim, e assim, e toda a igreja percebe. A igreja vê, o pastor tá enrolando, tá cantando corinho. Se ele já passa essa impressão pra igreja, né? Porque assim, diferente quando é numa festividade que tá lá um monte de departamento pra louvar e tem que dar pra todo mundo. É que a gente vive um paradoxo, né? A palavra fala, não atentes pra sua aparência, mas na prática. Perrengue, já recebi envelope vazio. Também. Perrengue? Nossa. Não vou falar. Deixa pula. Mas já recebi aperto de mão, né? Perrengue assim mesmo de você sair na dependência. Eu não tinha R$1 mesmo, eu não tinha. E você recebe, não, a gente vai ajudar você. E quando é mulher é um pouco pior. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. Sim. É um pouco pior. Sempre vem aquela questão, quanto você cobra para pregar? Isso para mim é uma dificuldade. Porque eu acho a palavra cobrar muito invasiva. Né? Eu acredito que a pergunta correta é como eu posso te abençoar ou abençoar o seu ministério. Eu sempre deixo a critério, eu sempre falo a critério que o Espírito Santo tocar o seu coração. Né? Mas é verdade, às vezes a gente sai, a gente paga para pregar. Pra ir. É perrengue, sim, como a Miss falou. Quantas vezes eu mesma já chamei Uber e
Preguei. E hoje na época do Uber, porque antigamente... Também tinha. E a paz do Eu Senhor, e até a próxima, e vim para casa, eu paguei. Uhum. E tem uma questão nos nossos dias que as pessoas falam assim, e realmente está na palavra, né? Aquilo que Jesus falou, de graça receber e de graça dar. Então, assim, eu entendo assim, para cada um tem um texto bíblico. Porque, vamos colocar assim, que isso seja para nós itinerante. De graça receber e de graça dar. Mas também tem um texto que diz, aquele que é instruído, reparte de todos os seus bens com aquele que foi instruído. E Paulo é bem claro em 1 Coríntios 9. Ninguém milita a sua própria custa. O que Paulo está dizendo ali? Ninguém vai para a guerra, ninguém vai para o campo pagando do próprio bolso. Mas é mais ou menos assim, só serve para você o seu texto. De graça receber, de graça dar. Tá bom, a gente vai. Mas você vai pegar o seu texto, você vai entender que a gente tem um custo para chegar, né? Que nem teve uma vez que uma me convidou e falou assim, você cobra? Eu falei, olha, eu não estipulo o valor, mas eu acredito que tem um custo para chegar aí. Agora você faça da maneira como você acha melhor. Quer vir me buscar? Tudo bem. Quer mandar Uber? Tudo bem. O resto fica segundo o seu coração. Mas é uma das coisas mais complicadas eu falo do ministério. Isso aqui. Eu sei que os pregadores, né, os itinerantes, os homens também passam por isso. Mas eu entendo que para nós é um pouco mais difícil. Eu entendo assim. Sim, muito mais. E hoje ainda, você falando do Uber, e quando não tinha? Não tinha. Eu lembro uma vez, eu era solteira, e aí eu já pregava, e eu fui pregar numa igreja, assim, num bairro bem distante da minha cidade, lá em Volta Redonda do Rio. E aí a igreja fechou, eu no ponto de ônibus, lá ônibus difícil. Não recebi o dinheiro da passagem, ninguém me perguntou se eu precisava, eu também não falei nada. Todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha num bairro, numa comunidade, no ponto de ônibus, sozinha, esperando o ônibus para ir embora. Esse dia, assim, a minha vontade era de chorar. Dá vontade de chorar. Eu falei, Deus, eu poderia estar na minha igreja cultuando, olha o que eu estou passando, mas eu falei assim, não, se Deus me chamou, eu vou continuar, não vou desistir, mas algumas coisas que a gente aprende com a vida. Aprende apanhando. A gente aprende. Foi o início do ministério, toda aquela dificuldade, hoje a gente já aprende, fala, não, peraí, aprende a dizer não também, porque a gente não é obrigada a dizer sempre sim, aprende a dizer não, aprende a pedir, a falar, pode me buscar, pode isso, pode aquilo. Então já teve situações também, porque eu e meu esposo, a gente combinou assim, eu não atrapalho o ministério dele, pastoral, e ele também não atrapalha o meu de itinerante, pregador itinerante. Só que a gente colocou algumas limitações, então se eu vou viajar, eu não fico na casa de ninguém, hospedada na casa de irmã nenhuma. Só em hotel, pousada, não precisa ser chique, nada não. Mas que seja uma pousada para você depois, né? Para poder evitar certas situações, inconveniência, algumas coisas assim. Sim. E aí já estava a igreja num estado aí, não vou citar, mas já estava tudo pronto, passagem de avião comprada, tudo. Mas os irmãos cismaram que eu tinha que dormir na casa de uma pessoa, de um casal, e cismar, não, porque a gente aqui é sistemático, tem que ser dormir na casa desse casal, não sei o quê. E aí meu esposo conversou, e conversou com essa outra pessoa que me indicou, e conversou mais nada. Cancelaram a agenda, perdeu o voo, mas porque não entenderam. É porque na casa dos outros você perde a sua individualidade. Sim, e a né? gente você tem perde essa... E tira das pessoas também, né? Sim, é para evitar mesmo, porque eu já passei situações assim, perrengue, de ter que dormir em casa de pessoas. Eu já dormi em porão. Quem vê a gente hoje não sabe o que já passou. Nossa, já dormi em porão. Minha irmã quase morreu porque ela tem problema no nariz. Nossa. Eu não tenho essas rinite, essas coisas. Se eu tivesse, minha irmã quase morreu aquele dia, jogaram num colchão, num porão. Gente,
Então, hoje você tem que estabelecer alguns critérios, E sim. nós que é mulheres temos que se atentar mais ainda para isso, né? Muito mais, muito Porque mais. às vezes o pregador injusto, itinerante, ele sai às vezes sem rumo, vou para a cidade, aí faz várias agendas, Não, a gente dorme em não. qualquer lugar. Nós não, a gente tem que já saber para onde nós estamos indo, É aonde diferente, nós iremos. mulher é diferente. Muito diferente. E outra, a gente não fica, né? Eu já fui em lugares lindos, praia, preguei no sábado, domingo, tô vindo embora. Né? O itinerante masculino, às vezes, ele fica, eu aprendi algo com um pastor que eu acho muito propício para nós aqui, ele fala assim, eu não tenho critérios para ir, mas eu tenho critérios para voltar. Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho conta. Então, às vezes as pessoas não têm noção, né, Miss, do que você tá saindo, te deslocar da sua casa, né? Quantas vezes eu saí, o Cauê pegou mais, era menor, né? O Cauê tá com 26 anos, então ele era menor, depois veio a Camilinha, e eu saí sem dinheiro e os meus filhos não tinha nada para deixar para os meus filhos. Então eu preciso ter um critério para voltar, né? Então hoje você tem que falar, é um assunto, eu sou super a favor de falar, e eu acho que tem maneiras de falar. Acho que quando a pessoa te fala assim, você cobra, ela já tá te afrontando de alguma forma. É assim que eu sinto. Né? E não vou para lugares longe hoje, esperando também das pessoas, porque infelizmente, Miss, as pessoas, elas são injustas. Então, assim, tem gente que é muito justo, vai te honrar até mais do que você estava esperando, ou do que realmente era necessário, ou até mesmo do que você estipulou, tem gente que vai te honrar muito mais. Mas tem pessoas que ela vai te dar o mínimo do mínimo e às vezes não vai te dar até nada, como eu já recebi. Então você, infelizmente, tem pessoas que são injustas. E se você deixar na mão das pessoas, isso fica muito prejudicial. Antes de tudo, quem precisa se respeitar primeiro somos nós. Exatamente. Né? Você não pode entregar a sua vida para quem não te dá valor, para quem não entende que você é dona de casa, que você tem sua família, que a gente tem um pastor maravilhoso, que você chega na sua igreja, você senta, qualquer um que pregar lá, você vai sair extremamente alimentado. Então você está tirando a gente da nossa zona ali, né, de bênção, para querer fazer a gente sofrer. Entende? Aí tem gente que já leva para o outro lado. Não, mas o ministério é sofrimento mesmo, tal. Aí eu já parto para um momento em que Jesus foi convidado por Simão, o leproso, que Jesus mostra para ele: eu não pedi para vir na tua casa. Foi você que me convidou. Então você tinha que ter me tratado com as devidas honras que você sabe que precisa existir. Você não me deu ósculo santo, você não lavou os meus pés, você não me ungiu com óleo. O que Jesus está exigindo ali? Honra. Você me convidou, então me trate como deve ser tratado, e não de qualquer jeito, né? Aí tem toda a história da mulher que faz o que Simão não fez. Mas assim, a minha mãe sempre dizia, quem convida dá o banquete. Ou então deixa que a gente faz o banquete na casa da gente. Não tem problema, a gente vai sair bem alimentado. Entendeu? Então, hoje, eu me preocupo comigo. Entende? Hoje eu me preocupo comigo. Teve uma vez que me fizeram um convite, eu disse, tá bom, como é que vocês vão fazer? Vão me buscar, me trazer, vão mandar Uber? Aí a pessoa falou assim, mas você não tem carro? Eu disse, eu tenho, mas o que acontece? Eu caminho sozinha. Minhas filhas têm os compromissos delas, e eu não tiro elas dos compromissos delas, e meu marido trabalha das 2 às 10. Eu não vou pegar um carro sozinha para ir para um lugar que eu não conheço, porque tem tudo isso também, né, Miss? Às vezes as pessoas não te dizem como é o local. O trajeto. Não é que a gente se negue a entrar em alguns lugares, não é isso. Mas quem conhece a localidade sabe que tem ali uma certa zona de perigo. A gente é mulher, tá sozinha. Então, pelo menos, venha buscar, né? Venha trazer. A gente não se nega aí. Deus sabe disso. Né? Mas se eu não cuidar dessa parte, vai ter gente que não vai cuidar, não. Porque meu esposo, um determinado momento, eu fui pregar em Itaquera e era uma comunidade. E a gente entrou com o carro numa viela e o obreiro dizia assim, pode vir, todo mundo vem, por que vocês não vêm? E aí meu esposo foi com o carro. E nisso, bateu numa pedra, quebrou o escapamento. R$1.700 para consertar. Me deram naquele dia, para pôr gasolina, R$50. Quem pagou o conserto?
E outro convite, Nossa, a rua era muito íngreme e longa. E aí a gente forçou o carro, quebrou a embreagem, mais R$1.600. Quem pagou? Entendeu? Aí eu sentei com ele, porque graças a Deus meu esposo é uma bênção. Ele nunca me impediu de fazer a obra do Senhor. Nunca. Ele não pode, coitado, por causa do trabalho, né? E é bênção de Deus, é dádiva, a gente agradece. Mas ele diz, você tem a minha bênção, vai pregar a palavra do Senhor, vai servir ao Senhor, né? Mas eu cheguei para ele, porque ele me libera o carro, né? Eu cheguei para ele e falei, eu não vou mais. Se o Senhor quiser que eu continue ministrando a palavra, quem me convidar vai ter as duas opções, me buscar e trazer ou manda Uber. E a gente já ouviu, eu já ouvi tanta coisa. Teve uma que uma vez falou assim, nossa, tá chique, só anda de Uber. Né? Não tem muitos dias. Não tem noção. Não tem muitos dias, mas falou assim, é que ninguém quer mais ir pregar de ônibus, né? E eu trabalho de segunda a sexta. Eu trabalho das 8 às 6 com as minhas filhas. Você sabe que a gente tem lá, não é? E você sai 6 horas, você já sai correndo. Ao mesmo tempo que você está fazendo uma janta, você já está tomando banho, preparando a roupa, se arrumando. E a maioria dos cultos começa às 7, 7h30. Né? Aí eu só falei assim para a pessoa. Eu falei assim, olha, a gente sai do serviço, já sai meio tarde. Correndo, né? E se for para ir de ônibus até determinadas localidades, a gente chega na hora do amém. Né? Então, que se tenha pelo menos esse entendimento, né? De estar ali pronto para pelo menos levar e trazer, né? Ou pagar o Uber, que hoje é uma facilidade, né? É complicado. As pessoas não têm noção do que é esse bastidor. Eu falo que o carro se destrói na obra. Destrói. Não compensa para você ter uma nave para uma obra. Né? Não, tem que ser carrinho tempo atrás mesmo eu fui pregar e quem me ajudou ainda a estacionar, porque a gente era no encontro de mulheres, aí só tinha um rapaz na rua, ele me ajudou, me auxiliou ali para me estacionar o carro e tava fumando maconha. Você entende? Tem essa parte também, quem te convida. Eu já perdi roda de liga leve, já perdemos pneu, já quebrou câmbio, por causa de buraco, já quebrou aquela parte da frente, como que chama, Marida? Aquelas placas da frente lá que fica batendo lá, não é amortecedora, aquela já quebrou por causa de buraco. Então, assim, o carro se destrói, mas ninguém quer saber disso. Eles querem que você vai pregar. É por isso que é importante as pessoas terem empatia, né? E valorizar o ministério da pregação. Valorizar o ministério da pregação de nós mulheres também. Porque às vezes é valorizado muito dos homens e às vezes as próprias mulheres... sim, desculpa de falar aquelas que estarão assistindo, mas às vezes um congresso, às vezes é um congresso de mulheres, só tem homem pregando, nada contra, mas espera aí, eu já vi homem pregando em chá de mulheres. Ninguém melhor que uma mulher para falar do universo de uma mulher, né? Quando o meu esposo, ele tem muito isso. Então, às vezes ele faz 12 dias, aí ele chama homens, chama as mulheres. O nosso pastor presidente, que valoriza muito, pastor Adelino, valoriza muito as mulheres. A gente vê isso, dá oportunidade para os homens, para as mulheres. Mas às vezes a gente vê muitos congressos por aí que só vê cartaz, só vê o homem, não vê nenhuma mulher num cartaz, coloca pelo menos uma. Complicado. Valorizar o ministério feminino, porque a gente passa esses perrengues, a gente paga o preço, a gente se entregou ao ministério, e é importante reconhecer e ver que não é tão fácil. Bom quando você volta para casa feliz, né? Que nem essa dificuldade que a Miss passa, eu já não tive, porque eu sempre andei com meu pai, com o Cauê e com meu esposo. Eu sempre estou acompanhada. Então, quando ela falou isso, você vê, é algo assim, tem que ir sozinha, meu esposo não pode ir comigo, por causa do trabalho. Então, assim, quando o meu esposo não está disponível, o Cauê tá, meu pai ia mais, agora tá mais paradinho, né, tá mais velhinho. Mas, assim, sempre tem alguém, né? Que te passa uma segurança. Se estoura um pneu, sabe? Se estoura uma correia. É por isso que eu não vou mais de carro. É difícil, sozinha, gente. Imagina. Pelo amor de Deus, é complicado. E olha que a gente tá falando aqui de bens materiais, né? E carro e uma ajuda de oferta que é digna. Não é a gasolina, é uma ajuda digna. Nós temos critérios para voltar para casa, né?
Mas eu vou mais além ainda, que a gente tá no trecho, a gente sabe, é pessoas que depois do culto eles não te oferecem um copo de café. Tá vendendo cantina ali, não pergunta, você quer um salgado, pelo menos? Que nem a missionária falou, ela trabalhou o dia inteiro, ela saiu, só deu tempo às vezes de tomar banho, foi pra igreja com fome, ela não jantou. Não jantou, às vezes a gente não janta pra isso, tá naquela adrenalina, sai de um lugar, já vai pra outro, você tem um compromisso. E você chega lá e eu vejo isso direto. As pessoas estão ali vendendo um pão com carne louca, uma coxinha. Você tá Pode com ser criança, que a gente não... Não, igual eu com as crianças. Eu não tenho eles mais olhando... a fase da criança, mas tem pastores que falam assim, às vezes tudo bem, mas meu filho ficou olhando, né? Então, assim, olha a falta de sensibilidade, empatia, de sensibilidade. E é 2 pesos e 2 medidas, né? Porque a gente percebe que para quem tem uma fama, vamos falar assim. Nossa, é banquete. O tratamento é completamente diferente. E lógico, gente, que a gente não está falando de todos os lugares. Não, tem lugar que a gente né? é muito Tem honrado. lugar Nossa, que, faz pelo amor questão, de Deus, né? A gente se sente até envergonhado com o nível de honra que nos é oferecido. Sim. Mas a gente passa, sim, por dificuldade de você ter que pedir água enquanto você está pregando, porque nem um copo de água lhe foi oferecido. Não há essa... Então, eu sempre carrego agora a minha garrafinha e eu falo assim, vou levar o lanchinho do pregador. Pego um pacotinho de bolacha, uma maçã, né? Porque realmente, por exemplo, eu tenho diabetes, eu passo mal. não pode conseguir comer. Entende? Então, assim, se a pessoa não teve essa disposição, eu levo na minha bolsa. Mas não deixe de ir, não. Não, Jesus vai ser glorificado, né? Não. Mas a gente às vezes passa, então isso é bastidor, Pri, que as pessoas... Que bom que você fez esse podcast aqui. Porque assim, as pessoas não têm noção do que é o bastidor da pregação, da itinerância, de preparar uma mensagem, de entregar uma mensagem, né? De você, às vezes, depois... nós fomos assaltados na porta da igreja, de ficar indo pra lá e pra cá, não tinha um obreiro para nos auxiliar, porque era tudo casa. Eu não sei onde eu posso parar, né? A gente não sabe, a gente é visitante, né? Então, a falta de ensinar, às vezes, ali os obreiros, né? Olha, deixa um lá esperando quem vai vir, o visitante. Às vezes sempre tem um vizinho que é abençoado, deixa pôr no portão. Então, auxilia a gente. Aí não tem ninguém. A gente foi assaltado dessa forma, na porta da igreja, porque não tinha ninguém. Então, hoje eu não fico mais. Eu já fui pregar, Miss. E eu cheguei lá, era só comércio, eu não sei onde eu paro, só portão, só casa, né? Uma casa do lado da outra, não tem muro, não tem nada. Fui umas 5 vezes pra lá e pra cá, liguei pro pastor, mandei WhatsApp, umas 2, 3 vezes, não me atendeu, fui pra casa, eu não fico mais. Acontece direto. Porque já aconteceu de eu ser assaltada. Né? Auxiliar isso. Exatamente, então, auxílio. Né? Esses bastidores... É o respeito com o convidado, entende? Precisa ser valorizado o ministério da pregação itinerante, principalmente de nós mulheres, que não é fácil. E vários é papéis, aquilo, né, não é fácil, não. Fora quando você chega e você tem que se anunciar. Meu Deus, gente, você foi convidado. É verdade, é verdade. Quem é você? De que igreja você é? Aí você fica assim... Eu vim pregar. Eu sou a pregadora. A gente tá contando tanto de bastidores que quem vai ficar com medo. Vai ficar com medo, assim, eu não vou querer ser pregadora, não. Mas, gente, vamos falar da parte boa. Não, gente, isso faz parte, isso é normal. Faz parte, Jesus viveu isso na casa de Simão. Agradou todo mundo. Mas forjamento, assim, olhando para quem tá acompanhando o podcast e quer que a hora se passou, né? Vamos finalizando, mas que quer, a gente vai ter mais, né? Porque conteúdo como esse a gente tem que fazer mais podcast assim. Que quer entrar para o Ministério da Pregação, que sabe que tem um chamado, que quer pregar mesmo a palavra de Deus. Que sabe que tem esse ministério, essa chamada. O que vocês aconselham? O que vocês falam para uma mulher que quer entrar no Ministério da Pregação, que tem um chamado? Faça por Jesus, não desista, tenha uma recompensa. Eu tenho no meu coração cravado o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, ainda que andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo seus moles. Ainda que alguém não reconheça, tem um Deus no céu, que a sua palavra diz que ele não é injusto,
para se esquecer do trabalho das suas mãos. E eu finalizo assim, eu gosto muito desse texto, Salmo, acho que 112, 16. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu vou servir a Ele, vou entregar minha vida em sacrifício. E é isso, é para Ele, é por Ele, vale a pena. Eu também essa mesma visão, né? Quem tem o chamado, faz para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vale a pena pregar, vale a pena louvar, vale a pena ir para o culto, vale a pena, porque uma alma que se arrepende, uma alma que retorna, uma pregação que às vezes naquele dia você levou e depois alguém te chama nas suas redes sociais para testificar, falar, olha, eu fui curada aquele dia, eu era endemoniada, eu fui liberto através daquela pregação. Não tem preço. O que o Senhor faz na igreja, na vida das pessoas, não tem preço. E o tanto que Ele cuida da gente. Aquela Ana Paula de 14 anos atrás, não é a Ana Paula de hoje. Né? Então, o Senhor, a gente falou tanto aqui de bastidor, mas o Senhor só fez, eu acredito, nas nossas vidas, só fez nós subirmos degraus, né? Eu olho para trás e fico olhando as casas que eu morei, que já choveu na sala, móveis usados, ganhados, não tinha roupa, não tinha sandália, cortava saia jeans no começo para fazer calça jeans para fazer saia, levava na costura. Vazou isso? Sabe aquelas guarda-roupa sem porta que você ganhou. Então, assim, hoje a gente olha para nós e fala, foi o Senhor. Deus nos honrou, os molhos. E a gente está no meio do caminho ainda, então sempre, até que Ele venha, a gente vai voltar trazendo os molhos. Não desista. Cuidada por Ele. Faz, porque grande é o Senhor para nos recompensar. Então é isso, muito obrigada, missionárias. Nós que agradecemos. E eu digo para você, o ministério é maravilhoso, apesar de todos os perrengues, todas as dificuldades, eu falo isso, que eu amo ministrar, faria tudo novamente. Com certeza. Passaria tudo novamente. E se entrega e deixa Deus te usar. Gostou do podcast? Dê o like, compartilha, se inscreva e até o próximo. Amém. I like to be educated, but I'm so frustrated.